terminada a participação palmeirense na Copa do Brasil da pior forma possível. 2-0 Corinthians, um jogo xoxo, um jogo triste, um jogo à cara desse Palmeiras. Palmeiras que não jogou bem, nem no Itaquerão, nem no Allianz Parque. Palmeiras parece que entrou para poder jogar contra um adversário qualquer. Mas não era um adversário qualquer, era o maior rival. E foi o que aconteceu. Palmeiras eliminado, com total justiça, com vários culpados, tanto no jogo da ida como na volta. Palmeiras está fora e Palmeiras, e a diretoria, Leila Pereira, comissão técnica, Abel Ferreira, todos devem muitas explicações. Até os jogadores também. Antes de começar a falar sobre esse vexame, já pedi para você já deixar o seu like, se inscrever no canal Lealdade Padrão e também compartilhar o conteúdo do nosso canal também e ver se está ativado as notificações para você sempre receber vídeos novos, sempre quando eu estiver colocando mais e mais vídeos. Mas já falando desse vexame palmeirense, mais um, né? Mais um para conta do Palmeiras, somente nesse ano, né? Se não bastasse perder o título paulista para o maior rival, ser eliminado dentro de casa contra o Corinthians é uma coisa que machuca muito. E de culpados, como eu tinha citado no começo do vídeo, vai desde a presidência até os jogadores. Acho que quem tem menos culpa é o torcedor, que apoiou, que acreditou, mas depois quando a vaga já tinha ido para o brejo, criticou, cobrou, né, reclamou, com total razão. Mas para começar a falar desse Palmeiras, uma coisa que me deixou muito triste / aborrecido também, foi a postura dos jogadores também. Uma primeira partida em Itaquera, um time omisso, um time que faltou o algo a mais. A torcida tinha feito até aquela frase lá, colocou até faixa de coração quente, faca entre os dentes. Mas da forma totalmente errada, Aníbal Moreno entrou com a faca entre os dentes também e com uma cabeça muito quente. Tem uma cabeçada no jogador corintiano, no Martínez, sem total necessidade. 10 minutos de jogo, Anderson Daronco expulso o jogador palmeirense. Eu fui ver no replay com total justiça. Não tem um ai, não tem um quê, não tem um porém para poder falar. O Palmeiras foi prejudicado. Não. O Palmeiras se prejudicou nas duas partidas, né? Então, querer colocar a culpa em Anderson Daronco, Wilton Pereira Sampaio, não. O primeiro culpado dessa eliminação precoce em oitavas de final do Palmeiras, mais uma Copa do Brasil eliminado por São Paulo, por Flamengo e agora pelo Corinthians, fechou a trinca, né, dos maiores rivais, tirando o Santos da conversa. Mas o que falta muito pro Palmeiras é jogar bola. Acho que faltou muito isso também. Houve a culpa também da comissão técnica de escalar os melhores jogadores, a forma de jogar com os melhores jogadores, coisa que o Palmeiras não fez. E eu acho que o Palmeiras sentiu muito isso. O Palmeiras já com um a menos, praticamente a partida inteira. O que o Abel foi fazer pro segundo tempo? Deixou Lucas Evangelista, que acabou sendo o único volante, e no caso tirou o único e melhor atacante que o Palmeiras tinha, Vitor Roque. Melhor não, acho que eu fui muito carinhoso. O menos pior, né? Acho que pelo menos o que estava tentando. Agora, Abel Ferreira tirar Vitor Roque, e no caso, em vez de tirar poderia ter tirado o Sousa, ou no caso, o Facundo Torres, poderia ter tirado eles. Mas tirar o melhor atacante para colocar sozinho, enfiado lá no meio de zagueiro, o Flaco Lopes, ele não ia fazer nada. Como não fez, tirando um chute ou outro para linha de fundo, né? Sem perigo nenhum. Mais um adendo.
O Palmeiras passou 180 minutos sem nenhum perigo real à meta do goleiro corintiano. O Hugo Souza, principalmente no jogo da volta, foi um mero espectador. Isso é o que causou mais raiva para o torcedor palmeirense, que nem o Palmeiras, atrás do resultado, o Palmeiras não se lançou ao ataque, nem aquele abafa que o Palmeiras faz desordenado, sem tática nenhuma, o tal do excessivos chutões da zaga, do goleiro, até o ataque, e muito chuveirinho, nem isso o Palmeiras não fez. No jogo da volta, o Palmeiras foi tão omisso, mas tão omisso, que nem chuveirinho não teve. Os poucos que tiveram foram sem perigo nenhum. Então é triste ver isso do Palmeiras. Citando Abel Ferreira, agora nominalmente Abel Ferreira, técnico do qual eu gosto muito, é um que eu soube, não vou dizer reverenciar, mas reconhecer tudo que ele fez pelo Palmeiras, baseado no trabalho, na vontade de vencer. Abel Ferreira chegou no Palmeiras como um nada e tornou-se um grande técnico. Mas o que eu percebo hoje é um técnico nitidamente desmotivado, acomodado. Acho que essa é a palavra. Mais do que desmotivado, é acomodado em cima de um salário enorme, ele e sua comissão, sentado em cima de uma multa milionária. Passa aquele sentimento pro torcedor palmeirense. Não tá gostando de mim? Me manda embora. Porque é fácil, né? Quando você tem uma multa milionária. Me manda embora. Fica muito fácil. Eu acho que não é por aí que se faz. E Abel Ferreira, que nem eu tinha citado, só nessa parte, para não falar os erros mais para trás, mas o que culminou nessa eliminação palmeirense, após a expulsão infantil, meramente amador e infantil de Aníbal Moreno, mesmo numa situação difícil, uma situação que ele foi colocado contra a parede, fazer boas substituições. Permanece, no caso, um Vitor Roque, era o único que estava tentando algo. Deixa ele. No caso, joga o Vitor Roque para a ponta e centraliza um Flaco Lopes. Ele tira o Vitor Roque. No caso, estava somente o Lucas Evangelista sozinho na marcação, porque o Moreno tinha sido expulso, colocou Emiliano Martinez, o M. Martinez, para poder marcar junto. Mas o Palmeiras não necessitava mais marcar, porque pouco o Corinthians atacava. O Palmeiras tinha que atacar. Então, fica aquele jogo xoxo. O tempo passando, o juiz Daronco picando o jogo, que é a característica dele, né? Bem menos do que eu achei que ele ia fazer, mas mesmo assim ele ainda picou. Um jogo totalmente favorável ao Corinthians. Porque é o que o Corinthians queria. Se antes da partida chegasse em qualquer jogador corintiano, qualquer corintiano falasse, a partida vai terminar 0-0, tá bom? Vocês concordam? Todo corintiano concordaria. Porque ganhou de 1-0, empatou 0-0, tá classificado. Não, pior, o Corinthians foi lá e fez 2-0. Então, isso tem muito culpa do Abel Ferreira. Falando dos jogadores, quem não correspondeu. O time inteiro do Palmeiras não fez uma boa partida. Quem pode tentar, no caso, atenuar as críticas? Vitor Roque, o único que tentou algo. Maurício, totalmente infeliz em todas as suas tentativas. Não, muito fraco. Me decepcionou. Eu pensei que hoje ia ter gol do Maurício hoje. Algumas tentativas, mas nada veementemente. Então achei ele precipitado e fraco. Então não veio agregar nada. A zaga palmeirense, o ponto máximo, o ponto mínimo, no caso, da ruindade do time palmeirense, na zaga eu achei o Mikael totalmente atabalhoado, totalmente atrapalhado. Jogadas fáceis, ele fazia faltas infantis. Então, é lamentável. No meio palmeirense, assim, como eu já critiquei Maurício, que pouco criou. Rafael Veiga, nada. Meu Deus do céu. Quem um dia já foi Rafael Veiga, hoje ele não faz nada. E no ataque palmeirense, o Sousa, Facundo Torres, nada. Só lembrando que na partida do Palmeiras 2, Vitória 2, né? A partida
disputada no Barradão, eu fiquei assustado, não foi não somente porque empatou Vitória 2, Palmeiras 2, mas principalmente que se o Palmeiras precisasse de alguns jogadores reservas que conseguiram a proeza de empatar com Vitória, o fraquíssimo Vitória, para usar um desses jogadores contra o Corinthians, nenhum deles seria útil para poder ajudar. Eu vendo a partida contra o Vitória e contra o Corinthians, foi o continuismo de nada. Independente de ser jogador titular ou jogador reserva. O Palmeiras simplesmente não criou. Então isso aí já é falha do próprio time, tanto do Palmeiras como do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que sentado no seu comodismo e da sua preguiça, podemos dizer, não quis fazer nada de diferente. E o que, quando ele mudou para poder prejudicar o Palmeiras. Então, eu sempre me contive muito em criticar o Abel hoje. Hoje eu falo, Abel Ferreira merece todas as críticas. Então não tem muito o que dizer não. Palmeiras com justiça eliminado, vergonhosamente em casa, eliminado contra o Corinthians, coisa que não se deve fazer. Esse time do Corinthians, que é limitado, mas tem muita vontade que o Palmeiras não tem nenhuma. Isso que é vergonhoso, o Palmeiras não ter vontade nenhuma. Então o Palmeiras está fora, o Palmeiras está eliminado. Vergonhoso, isso foi muito vergonhoso. Ver um time da áurea do Palmeiras, de toda a sua magnitude, toda a sua grandeza, um futebolzinho desse contra o Corinthians foi vergonhoso. Então, achar que isso vai acabar, não sei. Nunca fui da opinião que Abel tem que sair, Abel é fora do Palmeiras. Até então, eu nunca compartilhei essa opinião. Hoje, se um dia chegasse para mim a notícia, Abel foi mandado embora, eu não ia derrubar uma lágrima. Eu não ia falar, nossa, pra que isso, precipitado? Antes de poder pensar isso. Hoje, se alguém falar, Abel saiu fora, Palmeiras contratou o Vojvoda. Beleza, vida que segue. Bora seguir. Porque o que o Abel anda fazendo, eu não vejo perspectiva de melhora. Parece que a gente só está olhando para baixo e cada vez cavando mais o buraco. Então, nunca cogitei isso. Nunca cogitei uma queda do Abel. Mas, se vier a acontecer, duvido que vá, porque Leila Pereira também não vai querer se desfazer do Abel, né? Que é o testa de ferro, o escudo dela. Não vai querer. E nem Abel também não vai querer perder a multinha milionária da qual ele tem direito. Mas é isso. Muito triste, decepcionado e querendo que haja mudanças. Comando técnico, mudança de jogador, mas principalmente mudança de postura. Então, reforçando, você que nos acompanha esse vídeo, acompanhe nos outros também, vídeos longos, vídeos curtos, deixe o seu like, se inscreva no canal Lealdade Padrão, compartilhe com o conteúdo do mesmo. E vamos lá, né? O ano ainda não acabou, por enquanto. Existe Campeonato Brasileiro, existe Copa Libertadores da América. Com esse time, com essa forma de se treinar do Abel, não sei se o ano já pode acabar agora, ou se ainda dá para salvar. Muito triste o que se transformou o Palmeiras. Uma equipe hiper vencedora, uma equipe tão sem alma, dentro de casa, contra o maior rival. O que sobrou foi a tristeza. A covardia desse time nos traz tristeza. E é o que sobrou para o palmeirense.